Bom, vamos antecipar o final desse bloco e vamos voltar ao Brasil, onde as coisas são mais sérias, respeitáveis, né? Não tem essa bagunça toda como nos Estados Unidos, não. E o nosso convidado para o terceiro bloco vai ser o nosso amigo e colega Zé Paulo Kupfer, que já vejo que está aí a postos para adentrar ao gramado. E a pergunta que o Zé Paulo vai responder ao final do bloco é: em que pé está o fim das isenções fiscais pelo governo? E aí tem um complemento: direito ou esquerdo, né? Claro que isso é uma brincadeira com essa polêmica toda dessa semana envolvendo essas lojas orientais digitais, Shopee, Alibaba Express, entre outras, que o governo está de olho para tentar evitar concorrência, vou dizer ilegal, mas uma concorrência que não é justa, né, com os comerciantes brasileiros. O Zé Paulo já está aí a postos, já podemos começar aqui, pessoal? Estamos aqui, sim. Boa noite, Zé Roberto. Boa noite, Thales. Boa noite, quem tá assistindo. Estamos aqui, Muito na bom, trincheira da informação. muito bem. O Zé Paulo é um soldado, Grande Zé Paulo. como nós, né? Eu estou sem retorno de Mobilizado vídeo, eu não estou vendo o totalmente. que vocês estão vendo, eu não estou vendo. Então, se alguém puder me ajudar e colocar, depois eu vou enrolando enquanto isso. Mas, Zé Paulo, antes da gente falar sobre as isenções fiscais, que vou lembrar aqui, você foi o primeiro a cantar essa bola aqui no Análise da Notícia, dizendo, quando se analisou o projeto do Haddad, Da âncora, né? da âncora, você disse, olha, para crescer a arrecadação, vai ter que ter um jabutis aí. Esses jabutis a gente não sabe direito o que que são, mas provavelmente vai ser acabar com isenções, ou seja, benefícios fiscais, coisas, pessoas e empresas que deixam de pagar tributos. Estão reconhecendo aqui o seu furo em primeira mão na análise. Antes da gente chegar nisso, que também não sei se amadureceu muito, eu queria falar um pouquinho sobre o caso dessas lojas digitais, que não dá para chamar de isenção, né? Porque o que o governo. Foi uma confusão desgraçada, né? A comunicação do governo errou aí de 15 mil maneiras diferentes, e errou em cima de erro, enfim. Mas se você puder explicar para quem nunca fez uma compra no Shopee qual é a sacanagem e o que o Sim, governo quer fazer, é, já ajuda. sim. Mas eu vou começar dizendo o seguinte: esse caso vai ser um caso para estudar nas escolas, nas escolas de ciência política, enfim, porque é incrível um caso em que uma ação corretíssima, mas que não leva em conta os aspectos políticos da coisa, vira uma imensa atrapalhada. Foi o que aconteceu e que está acontecendo nessa história. Não vai ter um fim muito feliz. Qual é o problema? Qual é o problema? É aquilo que a gente comentou lá atrás. O Haddad está procurando as elisões. Oh, vou falar palavrão, mas está no dicionário. Depois você traduz. As elisões e as evasões fiscais, porque ele precisa aumentar a arrecadação para poder aumentar o gasto público, atender às necessidades sociais e econômicas do país, sem produzir turbulências fiscais, sem mexer muito na dívida pública. Só tem um jeito, é o jeito civilizado, é o jeito correto, aumentar a arrecadação. Isso aqui também faz parte do mandato que o Lula conseguiu na eleição, porque ele encheu a paciência de todo mundo dizendo que precisava enfiar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E o Haddad está procurando, aí que está procurando enfiar o rico no imposto de renda, mas começou tentando pegar, não vou dizer que é o pobre, né?
Não, é a classe média É uma que classe compra C, nessas uma plataformas, né? classe C, uma classe média, média e baixa, e não tem jeito. Foi um erro, porque não podia começar por aí. E, além do mais, eu vou explicar qual é a história, mas, além do mais, foi pelo facilitário. Resolveu pegar, punir até quem faz as coisas dentro da legalidade para incluir todo mundo nesse balaio e evitar essa evasão fiscal. Qual é, Vamos lá. qual é a história? Desde 1999 está regulamentado uma lei de 1980, o Malan regulamentou, que dizia o seguinte: compras, ou seja, importações ah, pela internet, online, de plataformas, inclusive não tem filial, sede instalada, não tem CNPJ no Brasil, são taxadas. São taxadas normalmente, 60% é essa alíquota aí mesmo, são taxadas. A exceção são as compras, as transações até US$ 50, nesse momento R$ 250, um pouquinho menos, né? De pessoa física para pessoa física. Ou seja, deixa eu dar um exemplo, você vai dizer que se o meu exemplo está certo ou está errado. Vamos supor que o Zé Paulo esteja em Singapura e o Thales está lá em Brasília. Aí o Thales entra no marketplace da vida, vamos chamar de Kupfers House, e vê lá uma coisa de US$ 50 que ele quer comprar, e quem está vendendo é a pessoa física, Sim, Zé Paulo Kupfer. E sim. ele compra por US$ 50 e o Zé Paulo Kupfer manda para o Brasil, e esses 50 chega aqui por R$ 250, sem um tostão de Isso aí, imposto. o correio é, manipula, despacha, entrega na porta do Thales. Só que Só que, só que, o que acontece no grosso dessas operações hoje em dia é o seguinte: são empresas que fraudulentamente inventam nomes de pessoas físicas. Acabou de chegar aqui em casa agora um pacote pelo correio de uma pessoa que presta serviço aqui em casa. Tem um nome lá, Xixiuan, é um cara, duvido que seja uma pessoa. E um valor abaixo de US$ 50. Além de usar nomes fictícios, pessoas físicas fictícias, usam até nome de artista, né? De é, ator de cinema. fracionam a encomenda para que cada fração caiba nos US$ 50. Então, Se é uma comprou 10 compra de. camisetas, vai uma de cada vez. Exatamente. É uma compra de US$ 200, US$ 300, não é nada sério. Roupa, vestuário, fone de ouvido, pequenos aparelhos eletrônicos, mas Capinha de fraciona celular. o troço, bota um fone numa linha e outro fone noutra, e o preço de US$ 100 vira 2,50. Esse negócio também não, nem chega a ser um volume muito grande de grana, de dinheiro. A própria Receita estima que sejam 10 bilhões, mas 10 Pô, bilhões. mas 10 bilhões, tudo bem que Agora, olha para só, Kupfer House isso não é nada, informação mas para Thales e para interessante. mim é dinheiro, meu Olha amigo. só, foram 180 milhões de pacotes enviados no ano passado. 180 milhões de pacotes enviados pelo Brasil de Quem compras está gostando online. disso são os Correios, né? Espera aí, nem 2%, 1,9, 3,5 milhões desses pacotes pagaram imposto. Entraram com declaração de importação.
Entendeu? Tem casos mais complicados dessa história de elisão e tal. Propriedade deu um exemplo, achei espetacular. Tem um arquipélago no Caribe, chamado Ilhas Turks e Caicos, que é um paraíso turístico. Tem aquelas praias de água muito azul e quente, tá certo? Mas também tem o tamanho é menor do que a cidade do Rio de Janeiro, minha cidade. E tem 95 mil habitantes. É um território autônomo do Reino Unido. Embora seja ligado ao Reino Unido, a moeda lá é o dólar americano. Muito bem, é um paraíso turístico, mas ocorre que também é um paraíso fiscal. Então, o próprio Haddad contou que a quantidade de soja exportada pelo Brasil para Turks e Caicos é de tal volume que, se ficasse mesmo lá, o arquipélago afundava. Tal o peso da soja, obviamente, uma triangulação com a China para evadir, parece que 10% do que o exportador teria que pagar se vendesse direto para a China. Então, está cheio dessas histórias, e essas histórias têm que ser atacadas por um governo democrático e sério. Não tem a menor dúvida disso. Agora... Mas vem cá, como é que não paga imposto essa soja mandada para lá? Porque ela tem os benefícios do lugar. Lá no lugar, na China paga um certo imposto quando importa. Nesse lugar, não. E de lá é que vai para a China. Quer dizer, na verdade, vai direto para a China. A papelada, os lançamentos contábeis é que passam por Turks e Caicos. Nunca eu tinha Mas o ouvido que a gente perde aí? Porque a gente cobraria imposto deles? Sim, desse pessoal, você está falando de quem? Dos exportadores brasileiros de soja? Isso, essa soja que saiu. Não, porque o cara retém o dinheiro lá, entendeu? Então, tudo isso, Thales, tem que ser feito, precisa cobrar. Mas, no caso da blusinha, como o pessoal brinca, o que o governo fez, está tentando fazer, é um facilitário, que é o seguinte: dá um tremendo trabalho, é difícil você fiscalizar, pegar esse negócio para valer. Você faz a amostragem, isso, aquilo, mas para pegar mesmo, você tem que estar com uma fiscalização mais robusta, mas, enfim, está rastreando tudo isso. O que eles pensaram, sem pensar em política? No governo do Lula, o nosso mais hábil político em atividade. Não, é difícil, vamos fazer fácil, vamos taxar todo mundo, fechar o olho, nem precisa olhar. Tasca o tributo e vamos em frente. Revogaram a portaria que isentava as remessas até $50 entre pessoas físicas. Claro. Esse é o plano. Tem jeito de fiscalizar? Tem. Mas dá um tremendo trabalho, é difícil. Nesse volume não tem. Nesse volume que você falou aí, não tem. Taxa a dona Maria lá, que ganha 2 salários mínimos e está comprando uma calça jeans ou uma blusa de poliéster para a neta, e vamos em frente. Não pode. Porque não é uma taxação qualquer, né? Quer dizer, se o negócio vai sair agora dos R$200, ou vamos facilitar a conta, vai. Com R$100, vai chegar aqui a 160. Quem vai pagar, vai pagar 160. O que vai acontecer? Você vê, quando a medida é errada, está tudo errado. O que pode acontecer? Vai reduzir a demanda, a procura dos produtos vendidos por esse meio eletrônico, e mesmo que cobre os tributos, vai acabar reduzindo a arrecadação, vai arrecadar menos
do que poderia e menos do que previu, né? Do que está prevendo. Porque vai ter, possivelmente, muitos vão continuar comprando, porque talvez continue mais barato do que nas lojas aqui dentro, mas que também contrabandeiam, entre aspas, né? Contrabandeiam para valer, né? Mas não sei se vai ficar mais barato do que aqui dentro, talvez continue, mas certamente vai reduzir a demanda, vai ficar menos atraente para um grupo grande desse público que compra por essa via. Ou seja, a arrecadação também vai. E vamos convir, não é para ficar fechando os olhos, né? Eu acho que tem que atacar esse tipo de coisa, mas não pode Mas ser então, resumindo, se eu pelo entendi, facilitado. Sim. Zé Paulo, do ponto de vista de arrecadação, pode ser um tiro no pé, porque o volume não é, né? Tiro num dos pés, vamos falar assim. Sim, porque, como você disse, se diminui o movimento, diminui a base de arrecadação, diminui o valor arrecadado, mesmo que a alíquota seja maior. Teve um desastre político, envolveu da Janja ao Paulo Pimenta, ministro das Comunicações, todo mundo entrou, porque a grita foi geral. Vocês não estão taxando o bilionário para taxar a Dona Maria que está comprando capinha de celular a menos de US$ 50, né? E não resolve o problema de arrecadação do governo. Quer dizer, teve um custo político alto. Depois, pensando em alguma lógica nisso aí, eu acho assim, a ideia talvez tenha sido um efeito demonstração. Tipo, olha só como nós estamos firmes, nós vamos pegar vocês. Vocês que sonegam, vocês que fraudam, vocês que contrabandeiam, nós vamos pegar. Mas a maneira como foi feita, invertendo a hierarquia social, inclusive, e parece que também sem combinar com o Paulo Pimenta, com não sei o quê, foi desastrosa, uma atrapalhada, que, enfim, vai ter seus custos, e, inclusive econômicos, né? Porque Agora, o que você já dá para saber, ou não dá para saber, de medidas de maior alcance de diminuição de isenções fiscais ou de corte de isenções fiscais que efetivamente podem vir a aumentar a arrecadação? Porque vamos lembrar, como você mesmo disse no programa passado, se não aumentar a arrecadação, não tem aumento de gasto público em educação, em saúde, em segurança, onde for necessário. Tema dos jogos, né? Aí, se não aumentar a arrecadação, vai funcionar meio que nem o famigerado teto de gasto. Por exemplo, a Previdência vai terminar esmagando outras despesas. E não pode, porque isso que precisa entender, que o teto de gastos, os malucos do teto de gastos não entendiam. Esse país tem falta de dinheiro público, tem falta de Estado onde precisa, quando a gente pensa socialmente. A ideia de que vai ser mais eficiente você tirar o Estado de um país com pobreza gigante, desigualdades escandalosas, ingenuidade política, inviabilidade econômica, não vai funcionar nunca. Então tem que ter despesa. Mas para ter despesa, sem explodir as contas públicas, sem fazer uma dívida que vai bloquear o crescimento, você tem que ter receita. Você tem que ter aumento da carga tributária. O Haddad fala tudo certinho, ele diz lá uma expressão corretíssima: recomposição da base fiscal. E carga tributária maior, mas não aumentando
para quem Então, já paga demais quem e vai pagar essa para conta, quem Zé paga de Paulo? menos, Ou distribuindo. seja, quem que paga menos hoje que efetivamente vai passar a pagar mais além da compradora da Shopee? Dependendo das regras fiscais que foram estabelecidas, claramente quem paga menos hoje são os contribuintes, os cidadãos de nível de renda mais alto, especialmente aqueles que não vivem. Vamos falar claro aqui, embora assim, eu, no UOL, eu não sou CLT, eu sou prestador de serviço. Eu tenho a minha empresa legal, tudo certo, há muitos anos, e eu presto serviço. Eu estou inscrito no Simples Nacional, né? Está tudo certo lá no Simples. A minha carga tributária, a minha, eu acho que que é? Sem contar o que eu pago e ICMS nas coisas que eu compro e tudo mais, mas a minha carga direta da minha renda é 10%. É, a minha mulher, que é professora na USP, funcionária pública, não é CLT, mas é como se fosse, ela paga 27,5%. E algum jornalista, como eu, talvez melhor que eu, porque deve ter muitos mesmo, que são funcionários, que têm carteira assinada, pagam de imposto de renda 27,5%, fazendo o mesmo que eu, talvez fazendo melhor. E sendo que rentistas, pessoal que vive de renda, que é acionista de empresa e recebe dividendos, que a empresa paga pelo lucro que tem, é zero. É zero. Então, todos os estudos mostram assim: até 2 salários mínimos, as pessoas pagam perto de 50%, do equivalente a 50% da sua renda em tributos. A carga tributária do pessoal de renda mais baixa chega a 50% Isso, obviamente, do somando que ganha. impostos sobre consumo, Exatamente, ICMS, exatamente. Quem ISS. ganha 30 salários mínimos ou mais tem uma carga tributária inferior a 25%. A carga geral, a carga geral é 33,5%. Nesse momento está, o ano passado, 33,5%. Mas de um cara. Então, nesse país, os que podem menos contribuem mais. O que significa isso? Para começar, a arrecadação é um negócio menor do que poderia ser, né? Para começar, fora tudo mais, fora problemas Mas, sociais, mas problemas aí, Zé Paulo, de ética temos, social, temos um né? outro problema que é uma tendência do mercado de trabalho que é nociva, que é a diminuição do emprego com carteira assinada, ou no máximo a sua estabilização, e o aumento cada vez maior do chamado autoemprego, né? O cara que Sim, compra uma moto e vai ser entregador o comida, ou empreendedor da- por do. necessidade, né? Não é o empreendedor Sim, criativo, não, é o cara que não resultado achou de. emprego e criou, inventou um emprego para ele, uma Isso, ocupação para ele, não é um isso, emprego, é uma isso, ocupação, isso. né? E isso cresceu muito. Ontem saiu uma reportagem, a gente até falou aqui sobre ela, do Thiago Malha no Poder 360, mostrando que em 3 estados brasileiros você já tem mais gente recebendo Bolsa Família do que com carteira assinada. Crescendo, isso é proporção crescendo, já é 50%, ou seja, para cada duas pessoas no Brasil com Sim, carteira assinada, uma recebe Bolsa Família. sim. Então, por aí vai ser difícil, Não, imagino, e esse empreendedor, é, provavelmente, ele não contribui para a Previdência. Previdência. A Previdência vai ter problemas seríssimos daqui a pouquinho, porque a arrecadação previdenciária já está caindo e vai cair muito mais, porque tem Um menos gente infarto de cada contribuindo. vez, Zé Paulo, um infarto de cada vez. Aí a gente faz um outro programa sobre a previdência Tá certo. catastrófica, Não, Isso, tá? isso, e esses isso sem problemas todos. contar, isso sem contar a dificuldade que vai ter no Congresso de aprovar, cobrar mais
Sim, ah, Da, dos lobbies todos. Que Sabe o financiam as primeiro campanhas dos andar, né? partidos. Do que último andar. seria mais efetivo e viável? É uma ideia que tem sido defendida pelo Zé Roberto Afonso. Até já fiz uma entrevista com ele só sobre isso, publiquei no UOL. Ele é um dos nossos maiores especialistas na questão fiscal, é tido. Ele não é exatamente o pai da lei de responsabilidade fiscal, mas é um dos pais, sim. E ele fala na necessidade de digitalização das cobranças, digitalização das regras fiscais. Isso, nós estamos vendo hoje quem faz imposto de renda e está inscrito no GovBR, tem lá, enfim, categoria ouro, platina, não sei, está vendo como está melhor fazer imposto de renda. A maior parte dos médicos, dos rendimentos, já vem pronto, porque está Está cruzado. digitalizado na Receita, eles cruzam e botam no seu imposto. O Então, isso projeto de precisa reforma ser. tributária prevê isso, né? Que o IVA digitalizado já vai a Exatamente. cobrança Fora direta. ser um IVA simplificador, a digitalização é um caminho para aumentar a arrecadação natural e com ganhos maiores do que esses esforços que vão esbarrar em Bom, lobby, que, enfim, eu vou dar uma de motorista de ônibus aqui em São Paulo e vou pisar no freio abruptamente, porque só tem só mais 5 minutos e a gente vai precisar fazer a síntese daqui a pouco. E a pergunta é: em que pé está o fim das isenções fiscais pelo governo, direita ou esquerda? E aí minha pergunta então para vocês, Paulo, é a seguinte: a gente já viu que isso que eles anunciaram foi um desastre, não vai dar certo, não é isso que vai resolver o problema. Tem mais alguma isenção que já está anunciada, ou que, se não está anunciada, está ventilada, que a gente sabe que vai acontecer, que pode ser mais eficiente, ou ainda não? que pode ser mais eficiente? Sim, É, a reforma tributária. sim, mas aí passa. Mas digo assim, por exemplo, a tal da Isenção. tributação das apostas online, né? É, Seria outro tiro no pé ou não? não, Ou isso é aí mais fácil de não, fazer? aí não, porque uma coisa de aposta, uma coisa supérflua, né? Enfim, você pode, então, taxar e não tem essa diferença em relação à pessoa física, essa questão Uhum. que todo mundo, quem faz direito, quem não faz direito, Tá. acabou sendo punido. Então, É isso poderia diferente, ser um. Mas mas é aí, pequeno também, é uma coisa pequena. Uma coisa agora, e pequena. É setores importante, empresariais? é importante Não resolve. do ponto de vista inclusive da ética fiscal. Tem que estar aqui, Tá, tem que ter sede aqui, tem que, enfim, beleza. não Mas é, não fechou a não é a conta ainda. Tem casa cento e da mãe cinquenta Joana, bi que ele mas, precisa fechar. mas cento e tantos bi ele não arruma isso aí. Então, exatamente. E os chamadas desonerações que foram feitas para grandes setores da economia e que permanecem até hoje, desde o governo Dilma, ou até antes, em alguns casos, Antes, imagina. é, Ela é, isso bombou, daí. né? Tem algum exemplo de algum setor que vai passar a pagar mais, que você acha que é inexorável que isso Olha, aconteça? eu acho difícil, mas tem setores que estão ainda desonerados, que eu acho que terminando com essas isenções vai melhorar. Olha, eu não tenho assim para te dar um exemplo, eu tenho o número geral. Na previsão orçamentária deixada pelo Guedes, são 450 bilhões em gasto tributário,
gasto tributário pode ser correto, pode não ser. Boa parte é mais ou menos, entendeu? São essas isenções, esses regimes especiais, esses privilégios, né? Na próxima vez eu prometo fazer dever de casa, Tá tem bom. aonde achar, eu sei, para te dizer o que é considerado Por privilégio. exemplo, o Lula está lá na 400 China. 450 bilhões nesse tipo de Quer dizer, é O Lula está possível, na em China tese, extrair trazendo 150 regimes desses especiais, coisa e 450 e tal. ainda manter 300. Mas o maior deles, por exemplo, é o tal Simples. São 80 bilhões. Tá certo? Como é que você... E o Simples, o que aconteceu? Olha só, o Simples, ele começou com um certo limite de faturamento baixo, Uhum. baixo, um pouco maior do que é o MEI hoje. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Hoje, se enquadra no Simples, empresa com um faturamento anual de 4 milhões e 800, 5 milhões. Já não é uma microempresa, já não é uma empresa pequena. O que aconteceu? Não gerou os empregos formais que se imaginava que fosse gerar e está produzindo ineficiências econômicas, porque quando vai, que nem os sites chineses, quando vai passando dos 4,8 milhões, o empresário reparte a empresa, faz outra, para continuar dentro do regime privilegiado. Uhum. Capaz. O outro, segundo maior, é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, aí o Thales vai falar melhor, para tirar Não tira. esses privilégios, você... Agora, e na ida do Lula à China, ele está trazendo uma indústria automobilística lá para a Bahia, para a Ford. Sim, sim. Vai ter isenção, né? Provavelmente, certamente, do governo baiano, né? O governo baiano, lá no estado, vai fazer alguma coisa. Mas tem um projeto aí de subsidiar carro popular, enfim, a mesma história de sempre. A indústria automobilística é fantástica. Pois Não, e é. já fez e já está vacinada, né? Já botou todo mundo de Então, férias, um diz que os carro pátios estão popular, sendo que lotados, um tal. carro popular que estão falando é um carro de 50, 60 mil reais. Popular, né? Vou dizer para Não, quem? não Mas, dá para comprar pelo Shopee. né? O Olha, Thales e Zé Paulo, infelizmente o nosso tempo já estourou em um só minuto e para eu vou. terminar, é um problema gravíssimo esse do sistema tributário brasileiro. Eu sempre brinco, digo o seguinte: se você reunir os maiores sábios tributários do mundo, enfiar os caras numa sala, trancar a porta e dizer só sai daí quando fizerem o pior sistema que puderem, não vai ser tão ruim quanto é o brasileiro. Bom, Isto, temos que chegar na para não nossa ser, síntese agora, Zé Paulo. E a para não pergunta ser era se pessimista, é uma oportunidade, a porque tão pergunta ruim era não corrigir. em Tem que espaço. pé está o fim das isenções fiscais pelo governo, direita ou esquerda? Falou, tá, eu diria, ouvindo você, que as isenções fiscais, o fim das isenções fiscais estão no pé que tomou o tiro, né? Porque, por enquanto, Não, só tem um tiro no pé, né? exatamente.